Boa tarde, mais uma vez com vocês aqui para fazer o nosso Pão Nosso de cada dia. Hoje, dia 1º de fevereiro, com a palavra de número 32. E a leitura bíblica para hoje é Levítico 15 ao 17. E a palavra que eu escolhi para hoje, queridos, foi a palavra culto. E por que a palavra culto foi a minha escolhida, né? Da leitura de Levítico 15 a 17. Porque nós vamos perceber o seguinte nas Escrituras, que até que Israel chegasse ao Monte Sinai, não havia nenhuma diretriz, não havia nada escrito que regulamentava a forma como os filhos de Deus, ou o povo de Israel, deveria oferecer o seu culto, deveria fazer os seus sacrifícios. Mas perceba que o fato de não existir ainda as diretrizes não quer dizer que não havia nenhum preceito, que nada havia sido ordenado por Deus. Como é que nós percebemos que tinha alguma situação, que já havia alguma direção para eles, para os seus sacrifícios e para o seu culto? É simples, basta a gente olhar para a oferta de Caim, né? E a oferta de Abel. Deus aceita um e rejeita o outro. Significa que aquele que foi rejeitado não cumpriu alguma premissa estabelecida por Deus. E o que foi aceito cumpriu estas premissas. Tá? Esse é um detalhe. Mas quando vem a lei, quando Deus dá a lei por meio de Moisés, então ele vai colocar um ponto final nessa história. Por quê? Porque a partir do estabelecimento do tabernáculo e depois a partir do estabelecimento do templo, todos os cultos, todos os sacrifícios deveriam ser realizados no tabernáculo, no lugar que Deus designara para essa finalidade. Só que a gente percebe mais tarde também que mesmo no dia dos reis, muitos sacerdotes, muita parte do povo, muitos do povo, né, não cumpriram essa parte, não cumpriram essa determinação, o que trouxe consequências graves para eles, né, e a consequência era a morte. Olha o que diz o texto, né, que eu separei de Levítico para hoje. O texto diz assim, isso aqui, dir-lhe-ás, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que entre vós peregrinam, que oferecer holocausto ou sacrifício, não o trouxer à porta da tenda da revelação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. Ou seja, havia uma ordenança de culto, havia uma ordem para o sacrifício, havia um lugar para o sacrifício, e para aquele lugar todos deveriam se dirigir. Então o culto tinha formato, o culto tinha o lugar certo para ser oferecido. Lugar para eles louvarem a Deus, lugar para eles ofertarem, lugar para eles trazer os sacrifícios. Agora vamos transportar essa situação para os dias de hoje. Vocês sabiam, né, que existe um grupo muito grande entre os evangélicos hoje, que até ganharam um nome já, que são os desigrejados? Que é um grupo, então, que eles rejeitam a igreja como instituição que tem hoje, eles rejeitam esse formato da igreja, alegam para isso os diversos problemas que existem, né, dentro das igrejas evangélicas, que nós sabemos que eles existem, e por conta disso eles se isolaram, e são um grupo à parte, que não querem mais saber da igreja. Augusto Nicodemos definiu esse grupo da seguinte maneira, eu vou ler para vocês. Pessoas que, além de não mais frequentarem a igreja, tomaram essa bandeira e passaram a entender abertamente o fracasso total da igreja organizada. A necessidade de um cristianismo sem igreja e a necessidade de sairmos da igreja para podermos encontrar a Deus. É isso que pensam, né, os desigrejados. Não vou entrar na questão aqui de quais são os problemas, se tem razão ou não tem razão. Algumas coisas até diria que eles têm razão. Mas a igreja, queridos, enquanto instituição, ela não foi ordenada por qualquer pessoa, ela foi ordenada por Cristo. A igreja, o formato que muitos falam que ela segue hoje, foram estabelecidos por quem? Pelos apóstolos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos claramente o apóstolo Paulo organizando a igreja, ele vai dando forma, ele vai dando estrutura, ele cria ministérios, ele cria liderança.
Então havia ali todo já uma organização da igreja, naquele período, já desde os seus primórdios. E o que a palavra de Deus fala sobre a igreja? Era um lugar de correção, um lugar onde nós encontramos convívio social, um lugar para a integração dos novos irmãos, um lugar essencial para a propagação do reino de Deus. Criar um grupo de cristãos que não tem igreja é criar mais uma religião, de certa forma, né? Segundo comentou um autor que eu li esses dias. E a ordem que nós temos do autor de Hebreus é muito simples. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Né? Ele fala que nós estamos próximos da vinda de Jesus e precisamos desse lugar. Mais de uma vez eu já fui perguntado, eu posso dar, por exemplo, né, dar a minha oferta, dar o dízimo em uma igreja que não é a minha? Eu achei a ideia um pouco estranha, não vou entrar nessa questão, mas onde é que eu congrego? Onde é que eu busco a Deus? Quem são aqueles que oram por mim, que estão comigo? Quem é aquele que vai orar por mim no hospital que eu precisar? Se falecer uma pessoa da minha família, quem é que vai lá fazer o ofício fúnebre? Essa é a nossa igreja. Os nossos irmãos estarão ali. Então, no passado e agora, havia um lugar para culto. No passado e hoje também temos lugar para culto. E estar fora desse lugar, lá atrás, implicava em morte. E hoje também. Talvez não a morte física, né? Mas existe uma pena para essa situação. Então, hoje a palavra 32, culto. Não é? Lugar que Deus colocou para que nós o adorássemos, para que nós o buscássemos. Não existe igreja perfeita, queridos. Não existe. E já que não existe igreja perfeita, e isso não existe porque ela é formada de pessoas imperfeitas, que nós possamos servir a Deus e florescer onde Ele nos plantou. A palavra de hoje, 32, culto. Mais uma vez com vocês, nosso Pão Nosso Cada Dia. Continuo pedindo para que você acessar o nosso canal, curtir nossos vídeos e acompanhe nossas meditações todos os dias, ou aqui, ou pelo nosso site. Também peça o seu clique lá, a sua visita no blog, né? Meu blog, Apocalipse Sem Mistérios, tem um falo sobre muitos assuntos. Aliás, coloquei um post ontem lá, muito interessante, que fala sobre a palavra de Deus em Israel. Dá uma lida, muito interessante que aconteceu nessa terça-feira, né? Ontem no caso, lá em Jerusalém, lá no Congresso de Israel, em relação à Bíblia. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.